Nós gostamos de trazer alguma passagem do Evangelho para que façamos uma reflexão, e nada melhor, do que na noite de hoje a gente quis trazer esta parábola, que não é muito conhecida, porque ela está no Evangelho de Lucas apenas, chama Parábola do Amigo Importuno. E por que nós escolhemos esta parábola? Porque Jesus vai nos reforçar nesta parábola a importância da prece, e que a prece realizada com sinceridade, na simplicidade, no verdadeiro amor, ela é correspondida. Nada fica sem resposta. E no mundo que nós estamos vivendo na atualidade, com tantas dificuldades sociais, guerras, doenças, então a importância da prece, e termos com este pensamento a certeza que nossas preces não serão em vão, elas trarão resultados sem sombra de dúvida. Pois bem, então hoje é esta parábola, e parábola, como vocês sabem, Jesus utilizava dos hábitos e costumes de época para transferir aqueles hábitos num ensino de caráter divino, num ensino que ficaria para toda a posteridade, um ensino que ainda hoje se aplica, e mais do que nunca se aplica nos dias atuais. Pois bem, então esta parábola nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos de 5 a 8. E ela diz o seguinte... Diz o seguinte: e disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa de sua importunação. Ele dará tudo o que houver mister. Então vamos entender o que era esse cotidiano, para que tenhamos uma ideia melhor, porque nós sabemos que cada povo tem a sua cultura, tem seus hábitos, que diferenciam de uma nação para outra e de um tempo para outro. Então, vamos ver o costume de época. Então, na época em que Jesus esteve conosco, era comum os homens em trânsito serem acolhidos em suas necessidades durante sua viagem. Por quê? Eram cidades muito pequenas, com poucas casas, e os caminhos eram de terras, pedregosos, e as pessoas, a grande maioria, não dispunham de animais de tração. Então eles percorriam uma cidade a outra a pé, Então, por esta característica, era comum, quando essas pessoas estavam em trânsito, que de repente elas batessem à porta, de uma cidadela, pedindo água, alimento e até pouso. E as pessoas davam isso com naturalidade. Não havia objeção, não havia perigo, vamos assim dizer. Então Jesus utilizou deste hábito daquele povo para trazer um ensino sobre a oração. Tá certo? E aí, a parábola então, para entendermos perfeitamente a parábola do amigo importuno, nós temos que, no capítulo 11,
entre os versículos de 1 a 4, Jesus ensina sobre a oração e como devemos orar. Então, esta parábola veio após Jesus ensinar os apóstolos a orar. Porque Jesus tinha por hábito, quando ele não estava atendendo o povo, quando ele não estava reunido com os apóstolos, então ele se recolhia em alguma parte, né, da natureza, ou à beira-mar, ou num monte, e fazia sua oração. Né? A oração que, na realidade, deve ser entendida, não com aquele hábito, aquela repetição. A oração que ele realizava era um diálogo que ele fazia para com Deus. E é assim que devemos entender a oração que devemos realizar. Então não precisamos decorar uma prece, não precisamos ter uma prece estendida, com palavras difíceis, muito pelo contrário, às vezes são coisas breves. Senhor, que neste dia o Senhor nos abençoe, que eu tenha um dia de oportunidades e crescimento. Obrigado, Senhor, pelo dia que amanhece, obrigado pela noite que me deste, coisas às vezes assim. Isso é uma prece. Porque o que vale não são as palavras, é a intenção. O que vale é o sentimento que está impregnado nas palavras. Quando nós recitamos uma prece sem aquela motivação, sem aquele ardor, aquele fervor, não tem valor algum. Então os apóstolos viam Jesus orar com frequência e pediu a ele que ensinasse a orar. Foi quando ele nos trouxe, nesses versículos de 1 a 4, a oração dominical. Oração dominical quer dizer oração do Senhor. Deve ser entendida como uma forma de orar. Não necessariamente, como infelizmente fazemos ainda hoje, uma repetição. Ela pode até ser repetida sim, mas tem que haver sentimento, tem que haver aquela devoção, senão não tem valor algum. Então foi isso que aconteceu. Jesus ensinou a eles a oração dominical e em seguida ele nos traz esta parábola, esta parábola que nos fala e explica, então, que a atitude que deve ter o crente com relação à oração a Deus. E ele diz, depois da parábola, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja que é na sequência. Então, o que Jesus estava nos falando naquela parábola? Que as preces feitas a Deus, elas terão retorno, elas serão ouvidas, ela será atendida naquilo que efetivamente seja o melhor para nós, e não naquilo que supomos ser melhor para nós. É por essa razão que muitas pessoas ficam descrentes, porque falam, eu rezei tanto para ganhar na loteria e não ganhei. Rezei tanto para achar a minha cara metade e não encontrei. Eu rezei tanto para passar no vestibular e não passei. Mas será que de repente essas petições seriam melhor para nós? Será que estas petições estão dentro daquela programação que nós fazemos antes de encarnar? Porque nós não encarnamos no plano físico à deriva ou de forma inconsequente. Nós encarnamos com propostas, com projetos. E nesses projetos, muitas vezes poderá que você terá bens materiais, outras vezes você vai ter
né, a oportunidade de formar uma família. Em outras ocasiões, você terá a oportunidade de fazer uma profissão que requer o ingresso via vestibular, ou não. Que o que importa é realizarmos o projeto que nós elaboramos no plano espiritual, para que ao retornarmos à pátria espiritual, nós possamos retornar com a missão cumprida, com o dever cumprido. Pois bem, então, vamos entender essa proposta. Então demonstra que, ao contrário do ser humano, que atende a um pedido para livrar-se de uma suposta importunação, porque veja o que a parábola, o cenário que ela se apresenta. Era a alta hora da noite. Aí um amigo bate a porta do outro para pedir-lhe pão, para servir a um transeunte. Imaginemos, nos coloquemos no lugar da pessoa que está na casa, que bate a nossa porta por volta de 2, 3 horas da manhã, pedindo que nós possamos lhe dar alguns pães para ele servir a uma visita. Qual será a nossa atitude? Né? Qual será a nossa disposição? Muito provavelmente, aquela que o homem referiu. Não me importune, é tarde da noite, meus filhos estão dormindo. Mesmo que este insista, ele poderá até atender o pedido, mas não pelo prazer de atender, mas para se ver livre da perturbação que está tendo à sua porta. Não é verdade? Não é isso que acontece? Então Jesus nos diz que, se nós buscarmos Deus nas nossas petições, nas diferentes horas, nas diferentes circunstâncias da vida, Ele não nos deixará de atender. Ele não agirá como nós agimos, né? No sentido de, que essa não é hora, espera amanhecer. Puxa vida, você tem ideia de me chamar essa hora da noite para eu te dar pão? É a atitude do homem. Mas Jesus está nos dizendo que Deus não age assim. E que um dia nós também, homens, quando tivermos a maturidade do conhecimento das leis que regem a natureza. Porque quando a gente fala lei divina, parece que é uma coisa, né, inatingível. Não, a lei divina é a lei natural. E a lei natural que rege toda a natureza, toda a criação, né, ela é simples. Nós, por trazermos o raciocínio, né, então não utilizamos do nosso sentimento muitas vezes e agimos de forma egoísta, né, de forma a não atender a necessidade do momento, seja ela qual for. Então, o Pai sempre nos atenderá com profundo amor e misericórdia os nossos apelos. Por quê? Vamos entender então por que ele fez essa parábola. Os apóstolos queriam aprender a orar, mas Jesus ensinou-lhe. Mas também, ao ensinar, mostrou a eles a importância daquilo. Não simplesmente por saber orar, ou para imitar Jesus. Jesus estava falando, olha, a oração é muito mais do que vocês pensam. A oração é esse diálogo com o Pai. E nós, muitas vezes, não temos esta compreensão. Tanto não temos, que às vezes nós pedimos coisas tão banais,
tão desproporcionais à realidade, e ainda nós nos enervamos porque não somos atendidos prontamente. Então Jesus estava ensinando-os a orar, mas ter a responsabilidade ao orar. Por quê? Porque esta oração haveria de repercutir nas dimensões divinas. E aí, ele complementa ainda esta parábola, né, tão singela, tão simples, porque Jesus não tinha preocupação de fazer histórias longas, parábolas curtas referente ao cotidiano da época, né? Então ele diz em seguida: quando vocês querem orar, eu vou ensinar. Mas a oração, você pedir, você vai pedir, e lhe será dado. Mas será que vou receber tudo aquilo que realmente eu peço? Não. Deus, que é nosso Pai, que quer prover as nossas necessidades para o nosso crescimento, Ele vai atender naquilo que seja útil e positivo para nós. E não simplesmente para atender um capricho nosso. Né? Porque nós, né, todos aqui, uma boa parte, são pais. Nós sabemos dosar aquilo que os filhos nos pedem. Porque até sabemos, se dar tudo aquilo que eles pedem, eles não criarão na sua formação moral, né, os valores de limite, de importância e de real necessidade. Eles acham que é só pedir que terão e que a vida depois vai também dar a eles tudo o que eles quiserem. E a vida não vai fazer isso. Então vejam que Jesus já estava mostrando aos apóstolos e nesta afirmativa, pedi e dar-se-vos-á. Então, a ação que traduz também humildade em reconhecer que precisamos de ajuda. Então, ao fazermos uma oração, nós temos que nos colocar naquela condição não de exigência, não naquela condição de herdeiros de Deus, porque se somos filhos de Deus, vamos ser herdeiros da sua riqueza. Não podemos agir desta forma. Temos que agir com humildade. Humildade no sentido de reconhecer nossos limites. Humildade em reconhecer que precisamos de uma colaboração, que não somos autossuficientes. E este exercício de humildade, diga-se de passagem, é a alavanca para que possamos desenvolver as demais virtudes e combater o orgulho. Que a pessoa é humilde, realmente humilde, não é orgulhosa. E a pessoa orgulhosa é aquela pessoa cega, que coloca sobre a sua visão uma venda e acha que o mundo é aquilo que ela está vendo e não o que realmente ocorre à sua volta. Então, por isso que Jesus diz, se você vai orar, você vai pedir, peça com humildade. Peça realmente se for da sua vontade. Se for para o meu bem. E aí, com certeza, Deus vai nos dar aquilo que talvez não é o que esperávamos, mas com certeza é o que vai ser o melhor para nós. Assim, ter a compreensão que recebemos do Pai o que efetivamente nos será necessário. E nesse sentido, nós precisamos muitas vezes ter essa convicção, ter essa certeza
desta realidade e compreender que, apesar das dificuldades que todos nós já passamos, já haveremos de passar ou estejamos em franco processo de aprendizado. Se algo acontece conosco que nos fere a alma, que nos desgasta, que nos faz sentir, a dor, o sofrimento, devemos entender que isso não é um castigo de Deus, não é uma punição que Ele está nos dando. Ao contrário, é um processo de lapidação, é um processo de aperfeiçoamento, é um processo em que, através da dor, vamos ter a sensibilidade dos valores que trazem as virtudes. É nesses momentos difíceis que nós vamos entender e reconhecer a importância da companhia quando perdemos um ente querido. O valor da saúde quando estamos, às vezes, com uma simples febre. O respeito ao sustento quando desprezamos no nosso prato a maior parte do alimento colocado e ainda nós fazemos cara feia, porque não é o alimento que eu queria ter, quando na verdade muitos não têm sequer um prato até para se servir. Então, vejam vocês que estes processos existem, que é para nos sensibilizar, não é para nos ferir, que é para valorizar aquilo que existe em nós, que nós desprezamos, que é a centelha divina. Por isso que Deus, ou melhor, as leis divinas, muitas das vezes nos faz percorrer caminhos áridos para valorizar à frente os caminhos amenos. Para aprender que naquele caminho árido, como seria bom se eu tivesse alguém que me ajudasse a passar por aquele caminho. E saber que quando nós estivermos num caminho mais ameno para nós, talvez seja um caminho difícil para o próximo. E saber estender toda a nossa atenção em favor daquele irmão que passa por um período de aprendizagem e não de sofrimento. Por isso, ter a compreensão que sempre vamos receber de Deus o melhor para nós. Mesmo que aparentemente este melhor possa ser um problema financeiro, um problema de saúde, um problema de relacionamento, mas também saber que tudo isso não vai se eternizar. Tudo isso é temporal, tem um período de tempo. Quando você aprende a lição, você não precisa repetir aquela lição. Então, quem estabelece o tempo de sofrimento seremos nós mesmos. Porque se nós nos revoltarmos, se nós ficarmos encolerizados, se nós quisermos vingar-se, estaremos estendendo este período que deveria ser curto, que poderia ser curto, se tivéssemos a compreensão do seu devido valor. E aí, Jesus também diz: buscai e achareis. Na primeira momento, diz pedir. Pedir é uma ação meio passiva, né? Eu estou pedindo. Aqui ele está dizendo: busque algo e acharás. Né? Eu gostaria muito de ter um carro, uma casa, uma chácara, sei lá. Mas não adianta eu só pedir isso.
eu tenho que buscar. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que me empenhar, eu tenho que economizar, eu tenho que ir em busca daquilo que eu tanto almejo. Assim, aquele que busca ardentemente um propósito e sendo este útil à sua evolução, encontrará, né? Achará os meios ou recursos para a sua realização. Gente, isso é por demais verdadeiro. É por demais verdadeiro. Quando você tem um objetivo na sua vida, quando este objetivo ele é útil, ele é positivo, ele é nobre, não tenham dúvidas que não faltarão subsídios para a concretização desses objetivos. Porque Deus vai prover a gente das necessidades para que possamos realizar, edificar, construir, proporcionar algo útil, proveitoso a todos, inclusive a nós mesmos. Essa é uma grande realidade. Nós vamos querer que alguém, como que seria mais útil? Eu fiz um erro. Eu vou querer que a pessoa fique trancafiada para pagar o erro, ou que ela pudesse estar ao lado, trabalhando, produzindo e dessa forma também quitando as suas dívidas. Não é verdade? Então, quando você quer algo, mas aquilo, vejam bem, tem que ser um propósito útil à nossa evolução. Tem que estar em concordância com aquele projeto de vida. Mas aí as pessoas poderão nos dizer, mas como eu vou saber se faz parte ou não do projeto de vida? A sua consciência. Ela vai funcionar como uma bússola. Ela vai nos direcionar para a execução daquele projeto. Porque não seria muito uma insensatez achar que eu vou elaborar um projeto, vai cair no esquecimento e do nada ele vou conseguir realizar. Não. Nós não estamos sós. Esta é uma grande realidade. Quando reencarnamos, muitos daqueles que nos querem bem, que nos amam, que constituem o que chamamos família espiritual, estarão ao nosso lado, afiançando os nossos propósitos, colaborando através de suas vibrações, nos dando bom ânimo, coragem, pensamentos positivos, pensamentos idealizadores para a execução do projeto individual. Por isso, é muito importante que não venhamos a bloquear estas vibrações, estas inspirações que nós temos, bloqueando com o nosso negativismo, bloqueando com as nossas reclamações, bloqueando com aquele bochicho, aquelas conversas que não levam a nada, que não constrói, que não edifica, que não prospera. Aquele conversa que só vai disseminar engodo, mentira, melindres. Ou quando a gente fica só divulgando as notícias negativas que existem no mundo, mas sempre o mundo esteve à volta das guerras, das doenças, das tendências econômicas, das desigualdades culturais. Então, se nós formos fomentadores desta vibração, estaremos bloqueando
a oportunidade de nossos entes queridos, do nosso anjo da guarda, como muitos o têm, de nos inspirar. Por quê? Porque eu me blindei num negativismo. Como que eu quero buscar algo se eu fico tolhido nas más vibrações, nos maus pensamentos, nas más atitudes? Vejam vocês. Assim, ele vai adiante. E aí tem uma nova proposta. Batei e abre-se-vos-á. Olha que interessante. Pedir é o primeiro passo. Buscar é o segundo. Mas quando você chega diante da oportunidade de realização, que saibamos abrir estas oportunidades. Que saibamos aproveitar estes momentos. E muitos poderão achar, então serão momentos de glória, serão momentos de prazer. Não, serão momentos de aprendizado. Serão momentos de formação do nosso espírito, da nossa alma. Então, é por isso que se você pegar aquele ferro, para que ele possa ter a moldura, se tornar um instrumento, ele tem que passar pelo calor da fornalha. Ele tem que receber, aquelas marteladas, para que ele possa se moldar e deixar de ser um simples lingote de ferro para ser uma ferramenta, para ser algo útil, para ser algo utilizável. A natureza está nos falando. Então, se aquele ferro precisou passar por esse processo, se o alimento, para que ele seja por nós absorvido, tem que passar pelo processo de cozimento, tem que ficar debaixo do calor para se transformar. Por que nós haveríamos de ser diferentes? Por isso que este momento que muitos desprezam, que muitos repudiam até, na realidade é o processo de transformação. É difícil? É necessário. É importante? Sim, é indispensável, para que nós nos transformemos em seres melhores. Então, desta forma, o Pai atende aos nossos apelos, sim. Ele vai criar as oportunidades. E o que é sempre dito aqui nesta casa? Eu quero ter a oportunidade de ser mais paciente. Então, para que eu possa desenvolver a paciência, eu vou ser provocado por pessoas, eu vou ser alfinetado por outras, para que eu possa me manter equilibrado, para que eu possa desenvolver a paciência. Porque como eu vou desenvolver algo se eu não tiver um estímulo para tal? Se tudo corre tão bem para mim, se a gente tem de tudo, não tem nenhum tipo de necessidade, quem garante que eu sou paciente? É diante da oportunidade, é diante do aprendizado que eu vou efetivamente saber se já trago ou não esta virtude. Por isso que aquele que pede determinadas bênçãos, ele passará pelo processo de aprendizado da virtude. E muitos dirão, olha, foi só eu falar para ter paciência, nossa, tive um dia horrível. Não, você teve um dia de oportunidades. Deus lhe deu a oportunidade para desenvolver aquilo que você tanto queria.
E ele vai oferecer essas condições, mas a ação caberá a cada um de nós. Ele vai nos oferecer oportunidades de você adquirir a paciência, pondo ao nosso lado pessoas que queiram nos desequilibrar, que queiram nos perturbar, que queiram nos ferir, que queiram falar injúrias. Mas vai depender da ação que eu tiver diante deste cenário que eu vou aprender ou não a virtude da paciência, por exemplo. E assim com todas as demais condições. Então, esta é a porta, né, que nós precisamos bater, que precisamos atravessar. Veja, o lado de cada porta está tudo denso, escuro, mal definido, sem luz. Ao atravessar, o que encontraremos? A luz, a claridade, a liberdade, a imensidão. Por quê? Porque eu procurei, eu desejei, e eu fiz isso através da oração, desta prece simples, diminuta. Senhor, ajudai-me neste dia. Ótimo, pronto, é uma prece. Senhor, que eu tenha discernimento em cada oportunidade que o Senhor me oferecer. Esta é a prece. Percebe? Só que daí, não adianta falar isso de manhã e depois esquecer e voltar a ter a minha rotina de imperfeições. Eu não vou crescer. Eu não vou me desenvolver espiritualmente. Conclusão. A oração sincera encontra ressonância nos planos superiores. Isso é inevitável. Até peço licença para repetir uma passagem do livro de André Luiz, de um de seus livros, que alguns já ouviram, que havia uma família onde o marido ficara viúvo e contraiu novas núpcias. E a partir desse instante ele tinha uma filha. E a partir desse instante a vida deles, a casa deles, ficou por demais com atritos, com brigas, com discussões, um clima difícil de conviver. E aí essa criança faz uma oração. E na sua ingenuidade, ela pede à sua mãe, que havia desencarnado, que pudesse amparar aquele lar, que pudesse trazer o seu amor àquela família que estava se estabelecendo. Mal sabia ela que a causadora de todos esses atritos era justamente a mãe desencarnada que não aceitava o novo matrimônio do seu esposo. E ela que promovia então essas situações de desagravos. Mas a prece dessa menina foi tão sincera, tão virtuosa, que ela atingiu alturas celestes. Segundo André Luiz, via-se um facho de luz saindo da mente daquela criança e se precipitando no céu infinito. E de passado um tempo, vem um grupo de espíritos assistir aquele lar, amparando aquela mãe, conduzindo-a a uma região como fosse uma colônia, para que ela pudesse se restabelecer suas energias, dar continuidade à sua vida e deixar que aquela família que ainda estava no plano físico tivesse também seus desdobramentos de oportunidades. Então vejam
que a prece sincera encontre a ressonância. Às vezes nós pedimos para alguém, mas somos atendidos pelo plano maior. Então, quando a prece é feita com sinceridade, ela atende o nosso apelo. O Pai nos atenderá pelo amor que traz a cada um de nós. Sim, porque se Deus é perfeito, se Deus é amor, você acha que Ele vai querer alguma coisa de mal para nós? Simplesmente para experimentarmos algo ruim? Não. Tudo tem um fim útil, tudo tem uma importância para nós. Então, Deus nos dá sempre o necessário para cumprirmos a nossa programação. Tenham certeza disso. Deus não há de faltar com as necessidades que trazemos para concretizar o nosso edifício espiritual. Ele vai nos dar os tijolinhos necessários, vai nos dar a argamassa precisa, mas saberá que o trabalho da construção desse edifício espiritual caberá a nós. Ele vai dar o material, né, da construção. E assim, nós devemos entender, de falar, mas eu queria e não tive. Será que aquilo era necessário ou era supérfluo? Será que aquilo era tão importante para a sua vida? Ou era um simples capricho? Porque de repente alguém também com quem você convive tem aquele bem, tem aquele objeto, ou tem aquele status. Então, cada um de nós temos o nosso projeto. O meu projeto, eu preciso de 10 tijolinhos. Se ele precisa de 100, o edifício dele vai ficar maior. Mas é porque ele tem capacidade de edificar 100 tijolos, eu só consigo edificar 10. Por que eu vou ter a ambição, a cobiça, a inveja da edificação dele? Me cabe construir 10 tijolinhos. Então sempre teremos o necessário de acordo com as nossas capacidades. Se passamos por dificuldades, é porque faz parte do nosso aprendizado. Realmente, todo aprendizado é sofrível. Todo aprendizado requer de nós renúncia de alguma coisa, esforço, dedicação. E a fé e coragem fé e coragem, só programamos o que podemos cumprir se houver entendimento e amor. Ou seja, termos a humildade de saber respeitar o nosso projeto, saber construí-lo com amor e dedicação, saber que este projeto é aquilo que eu preciso naquele momento. Não importa se o outro tem outros projetos, tem outras tarefas, tem outros compromissos. A cada um será dado segundo a sua capacidade. E dentro da visão divina, se eu construir meus 10 tijolinhos, tem o mesmo valor dele que construiu 100. Porque o que importa foi a dedicação de executarmos o projeto que elaboramos. Isso que é o verdadeiro tesouro espiritual. E desta forma, então, vejam que desta parábola, simples ter a certeza que Deus sempre estará nos atendendo quando realizarmos as nossas orações e que o façamos com profundo amor, com profunda convicção de que Ele está nos ouvindo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.